Bem-vindo aí ao curso, né? Reservas particulares na Caatinga, criação, manejo e conservação da biodiversidade. Então, eu queria, vocês já receberam esse material, né? Mas eu queria deixar claro, né? A ideia central do curso é estimular a criação de RPPN, né? Junto a proprietários de pessoas físicas e também jurídicas, né? Empresas também, né? Então, esse é nosso objetivo maior, tentar estimular a criação de RPPNs na Caatinga em particular, mas de forma geral, né? Divulgar o conhecimento atual sobre a biodiversidade da Caatinga, né? A gente tentar valorizar a nossa Caatinga aí, né? Olhar um pouquinho as ameaças e as estratégias de conservação, divulgar o papel das RPPNs dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dentro do SNUC, né? A RPPN é uma reserva que é um tipo de unidade que faz parte aí do SNUC, então a gente entendeu um pouquinho mais essa rede aí de proteção da biodiversidade, entender um pouco do histórico de criação e ampliação da rede de RPPN no Brasil, né? Então como está sendo esse avanço aí, né? Desde o início até agora, como é que foi esse avanço, como é que esse avanço está distribuído aí pelos vários biomas, pelas várias regiões, né? Outro objetivo foi capacitar profissionais da área ambiental para a elaboração de planos de manejo, né? Aqui a gente viu a fala da Larissa aí da empresa Júnior, né? E a gente também tem vários outros profissionais, tem outras profissionais que também estão trabalhando nessa área ambiental que poderiam estar trabalhando nessa elaboração, né? Então, nosso objetivo também é capacitar esses profissionais. E uma coisa importante também é discutir, né, potenciais ações envolvidas na sustentabilidade econômica das RPPNs, que também muitas vezes é uma preocupação importante, né, através de planos de negócio. Então, a gente vai ter a participação aí do professor Flávio Gidos, né, que tem uma grande vivência com isso, e ele vai poder também ter um dia inteiro aí para conversar com ele sobre essa questão da sustentabilidade. Tá? Então, esses foram nossos objetivos aí que vamos pretender cumprir, né? Vocês já receberam isso também, né? Mas só lembrando, né? Hoje a gente vai ter essa abertura. Na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a biodiversidade da Caatinga e suas ameaças. Depois, o professor Eduardo vai falar sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a professora Lívia, histórico da criação e ampliação da rede de RPPNs no Brasil. Amanhã a gente vai ver, então, vai assistir uma apresentação do Wilton Soares, que ele é, na verdade, o coordenador do Núcleo de Unidade de Conservação, né, falando sobre o processo de criação, como que é o processo em termos legais, né, como se faz para criar uma RPPN, né, e tirar as dúvidas de que alguém tiver também, né? Vamos ter uma apresentação da Lívia também sobre as motivações e desafios para a criação de RPPNs, né? Isso ela vai falar através de entrevistas, um trabalho que ela fez com entrevistas com donos donos de RPPN, né? E depois nós vamos ter uma aula dia 16, né? Na quarta-feira, sobre plano de manejo de RPPN, vou fazer uma apresentação aí. E depois vamos ter um dia sobre a sustentabilidade econômica das RPPNs com o Flávio. E no dia 5, a gente vai ter duas apresentações sobre pessoas que trabalham, já têm, né, RPPNs estabelecidas. Uma é a RPPN Serra das Almas, na verdade, que é administrada pelo pessoal da Associação Caatinga, que é uma RPPN lá do Ceará. E também o Jorge, que é que criou recentemente aqui no estado do Rio Grande do Norte uma RPPN chamada Refúgio Jamacaí, né? Então, eles vão falar sobre as experiências deles, né, reais de pessoas que já têm RPPN. Nós vamos ter um momento aí para falar do cadastro RPPN, que, na verdade, é um cadastro para tentar cadastrar as pessoas que têm interesse real de criar, ou então vislumbram criar RPPN. Eu vou dar um link daqui a pouco também.
e a gente vai ter um tempo no final para exatamente discutir casos mais concretos, tentar mapear essas novas oportunidades. A Marina Antogiovanni, que está aqui, ela vai estar coordenando essa discussão para a gente ver quais são as oportunidades que já existem aqui no curso, né? Como a da Ruth aí, que já se manifestou. A gente vai ter um momento aí para discutir essas oportunidades aí mais claramente, né? Então, aqui estão os palestrantes, né? Vocês já receberam esse material e eu já comentei agora quem eles são. E falando agora sobre o curso, né? Nós ficamos extremamente contentes, né? Nós tivemos 204 inscritos no curso. Inicialmente, nós tínhamos pensado em fazer um curso mais restrito, com menos pessoas, presencial e tudo. Depois a gente resolveu ampliar. Então, assim, só isso já é um grande sucesso, né? Mostra o interesse desse tópico, né? Aí na sociedade, né? Então, ficamos muito contentes. A gente tem a presença de quase 70 instituições, né? Então, pessoas não só do Rio Grande do Norte, mas de vários estados aqui, estados que têm Caatinga e até alguns estados que nem têm Caatinga, tem pessoas que aproveitaram vir essa oportunidade aí e resolveram se inscrever também, né? Então, fico muito contente aí com a cobertura, a gente está muito contente aí com essa cobertura do curso, né, dos inscritos, né? Outra coisa é o motivo declarado para fazer o curso. Então, assim, a gente tem desde proprietários de terra que gostariam de fazer uma RPPN, né, como a Ruth aqui, né, pessoas que estão representando empresas que gostariam de fazer uma RPPN, proprietários que têm interesse sobre o tema, né, assim, então estão pensando um pouquinho num prazo um pouquinho mais longínquo, talvez, em empresas também, né, que têm interesse, querem saber ou se informar um pouquinho mais. Então esse é um público muito especial, né? Além disso, a gente tem, eu estou vendo aqui, né, o pessoal do IDEMA, a Daiane aqui se manifestando ali no chat, né? Então, assim, nós temos aqui alguns gestores, né, gestores municipais, gestores estaduais, né, gestores de RPPN, então é um público bem bacana também. Eu acho que o Estado, aqui no caso do Rio Grande do Norte, né, e todos os estados, né, eles têm que estar atentos a esse assunto, né, de criação de RPPNs, e tem que estar imbuído nesse espírito aí de ajudar, né, os proprietários e reconhecer a importância disso, né? Além disso, tem muita gente também da parte de consultoria, que é outro público que nós queríamos atingir também. Então, o pessoal da consultoria ambiental, que pode estar ajudando os proprietários a criar RPPN, a fazer planos de manejo, ONGs também estão presentes aqui, além de alunos de pós-graduação e de graduação, né, que têm interesse sobre o tema e vislumbram, talvez, né, trabalhar com conservação da biodiversidade e, talvez, particularmente com a RPPN também, né? Então, a gente está super contente aí com isso, né? Aqui eu só tirei algumas frases, né, dos motivos que vocês declararam para estar fazendo o curso. Então, aqui uma pessoa falou: tem interesse em preservar parte da área do meu sítio e a criação de uma área de preservação me parece o melhor caminho para tal, né? Então, são pessoas que já estão realmente dispostas à criação, né? Então, sou proprietário e tenho interesse em saber como é o processo para transformar uma propriedade em uma reserva particular, né? Saber mais informações sobre isso. Aqui destaquei também a Ecocim, né? A empresa na qual eu faço parte. Ecocim está querendo implementar a elaboração de planos de manejo na sua cartilha de serviço e o curso me capacitará mais sobre o assunto. Outra declaração: gostaria de entender melhor e saber como fazer um bom plano de manejo. Então, a gente vai conversar sobre isso, né? Trabalho no núcleo de gestão de unidades de conservação do IDEMA e estamos iniciando o processo de criação de RPPN pelo Estado. Então, também o pessoal aí do IDEMA, né, se capacitando, né, contribuindo aqui para o curso. Então, são muito bem-vindos, né? Nós temos sido grandes parceiros aqui no Estado.
e reconheço a importância da criação de RPPN e pretendo fomentar a criação de outras UCs, né? Então, pessoas que querem trabalhar, né, na fomentação de UCs, né? Então, um público bem diverso, né, com diferentes objetivos, mas muito legal, e eu acho que a gente vai conseguir aí tá atingindo aí todo esse público, conseguindo ajudar todo esse público, né? Aqui, para finalizar, eu queria só deixar aqui para vocês, né, esse link do cadastro voluntário. A gente fez um cadastro de interessados na criação de reservas particulares do patrimônio natural no Rio Grande do Norte, né? Na verdade, a pessoa, se é de fora, ela pode também se cadastrar lá, né? Mas o foco central aqui, no caso, desse cadastro era o Rio Grande do Norte. Então, é um cadastro, na verdade, dá 10 minutos de preenchimento, né? São pessoas, a gente fez esse cadastro para saber quem são as pessoas que têm interesse, né? Sejam proprietários ou proprietárias de terra, herdeiros, né? Potenciais herdeiros, ONGs, fundações, associações, empresas, qualquer um que queira criar RPPN, que já tenha interesse real na criação, né? Então, basicamente, a gente pergunta como que é a propriedade, né? Qual é o interesse da pessoa e, assim, quais são as dificuldades encontradas para a criação e quais seriam os apoios que seriam importantes para facilitar o processo de criação, né? Então, esse cadastro, ele, na verdade, é um cadastro voluntário, né? É só para a gente e para o governo estadual ter informações e poder ver como a gente pode azeitar esse processo aí, né? Quais incentivos a gente poderia estar implementando para facilitar a criação, né? E então é um cadastro, como eu falei, bem rapidinho, 10 minutos se preenche, né? E aqui está o link, tá? Então a gente vai estar disponibilizando aí para vocês esse link aí para vocês estarem contribuindo, né? Deixa eu só, vou até fazer uma coisa aqui, ó. Vou sair daqui, já vou botar aqui no nosso chat para quem quiser, né? Então, pessoas que têm interesse real na criação, né, podem estar já entrando nesse link e deixando ali os dados, tá? Certo. Alguma pergunta, pessoal? Até agora não. Tá certo. Então tá. Dadão, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu gostaria, Carlinhos, na verdade, né, de dizer que eu estou muito contente, como você se manifestou também, de estar aqui, de ter todo esse interesse, né, que na verdade 204 pessoas foi uma surpresa maravilhosa para todos nós, né? E, em parte, eu acho que a gente atingiu isso porque realmente tem uma equipe aí, quem está tocando isso, né? O professor Carlos aí está muito envolvido e puxou isso de uma forma muito bacana na divulgação, enxergando a necessidade que a gente tem de ter ferramentas alternativas para estar promovendo a conservação da biodiversidade na Caatinga, visto que, né, a gente necessita de mais áreas protegidas e a gente vai falar mais sobre isso, e esse é um dos caminhos bastante promissores, né, que podem ajudar bastante a gente. Então, eu espero estar tendo uma troca bastante intensa com todos aí durante o curso, e que essa relação não se acabe com o final do curso, mas que ela continue na troca de ideias, na troca de informações, para a gente continuar nessa lida de tentar ampliar o sistema de áreas protegidas. E eu também vou fazer coro principalmente nesse momento da Caatinga, mas não exclusivamente da Caatinga, é claro, né? Então, quero só manifestar minha alegria de estar aqui com vocês,
de permanecer esses dias com vocês, e eu acho que a gente vai ter uma troca de ideias maravilhosa. Eu adoro, eu acho fantástico essa heterogeneidade de inscrições que a gente teve. A gente tem uma representação bastante ampla, né, na nossa sociedade. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente não tem um ou outro segmento. Se a gente vai olhar, a gente tem vários segmentos. Então, a gente tem, na meu ver, assim, mais ou menos quem está no front agora, quem vai estar no front amanhã, quem está se preparando para ir para o front. Então, essa é muito bacana. E vamos que vamos. Obrigado pela palavra, por passar a palavra, Carlinhos. Isso é uma alegria estar aqui com vocês essa semana. Então, beleza. Então, para iniciar, né, aqui o curso, eu queria fazer aqui uma apresentação ressaltando as riquezas da Caatinga, né? Ressaltando a nossa biodiversidade, ressaltando que nós temos de bom aqui. E é uma coisa, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, talvez seja o nosso maior incentivo, né, quando a gente pensa em criação de RPPN, a gente tem que estar convencido que fazer uma RPPN é uma coisa bacana, né? E a conservação da biodiversidade é um dos principais estímulos, né? Conservação das espécies, a gente que tem, né, vamos dizer assim, a natureza no nosso coração, né? Esse, na verdade, talvez seja o principal, essa paixão aí pela natureza, seja o principal incentivo para a gente resolver criar uma RPPN, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Além de outros benefícios, né? A gente pode criar RPPN por uma série de motivos, mas esse aí, com certeza, é um motivo fundamental aí para a criação, né? Então, eu queria, então, iniciar, na verdade, maior, né? Assim, eu queria falar um pouquinho sobre a biodiversidade do Brasil, né? Começar numa escala espacial muito grande, né? Aqui, vocês vão ver, a gente vai ver vários mapas, na verdade, nessa apresentação. Eu queria só parar aqui nesse primeiro, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o mapa do mundo, e o que essas cores representam, na verdade, é o número de plantas, né? Quando você tem uma cor amarelo claro, a gente tem menos espécies de plantas, né? Quando vai chegando ali no verde, tem mais, né? Aqui, quando o amarelo bem clarinho, menos de 500, né? Quando chegar ali no verde, tem 2.000, 300.000, né? 3.000 a 5.000, e quando chega no vermelho, mais de 5.000, né? Espécies de plantas. Então, assim, o Brasil é um país super privilegiado, né? Quando a gente olha o padrão mundial, a gente vê isso, né? Olha só como o Brasil ele está pintado de vermelho, né? Então, a gente tem um país muito privilegiado em termos mundiais, né? Muito privilegiado, né? Nós temos aí, segundo dados de 2015, mais de 32.000 espécies de plantas no Brasil, né? Então, é uma coisa incrível, né? Nossa diversidade de plantas. Quando a gente olha a diversidade de mamíferos, né? Quantas espécies de mamíferos nós temos? Nós temos 775 espécies de mamíferos. E aqui, de novo, né? O azulzinho são poucas espécies, né? E o vermelho, muitas espécies. Então, a gente vê que a nossa América do Sul aqui, o Brasil em particular, é extremamente rico em espécies, né? Comparando de mamíferos em relação a outros lugares do mundo, né? Quando a gente vai olhar répteis, por exemplo, né? De novo aqui, né? Quando está cinzinha para azul, né? Tem poucas espécies, vermelho, muitas espécies. De novo, a gente vê que o Brasil é um país super privilegiado, né? A gente tem 848 espécies de répteis aqui no Brasil, né? Anfíbios, a mesma coisa. Nós temos 1.188 espécies de anfíbios no Brasil, né? Veja só, comparando com o mundo, né? Nós temos uma quantidade enorme de anfíbios em relação ao mundo também, né?
Aves, né? Aves, nós temos 1.971 espécies de aves, né? E aqui o Brasil novamente, né? A Amazônia, destaque aqui para a Amazônia, né? Em vermelho aqui, né? Mas quando a gente olha, a gente tem 1.971 espécies de aves, né? E comparando aí com o mundo, né? Então, assim, é uma riqueza fantástica, né? Então, assim, eu costumo falar que a gente tem uma grande responsabilidade, né, sobre a biodiversidade do mundo, porque nós somos um país privilegiado, né? Quando a gente vê que o mundo está preocupado com o Brasil, né, está preocupado com o desmatamento no Brasil, né, muitas pessoas se perguntam por que o mundo está preocupado, né, com o Brasil, por que eles, né, às vezes a gente fala, por que eles não se metem, né, lá no país deles, né? Na verdade é isso, né? Quando você tem esse conhecimento da biodiversidade mundial, você percebe que o Brasil não é um lugar qualquer, né? É um lugar muito privilegiado e que, se as coisas desaparecerem daqui do Brasil, vão ter desaparecido do mundo, né? Então, nós temos uma grande responsabilidade. E a Caatinga, né? A Caatinga, ela tem essa fama, né, de algum tempo atrás, né, de ser um ambiente pobre, né? Muita gente tem essa visão da Caatinga ser um ambiente pobre, né? Seco, muito pobre em espécies, né? Com uma baixa biodiversidade. E, na verdade, essa visão mudou muito, né? Na última década. Na última década, a gente acumulou um conhecimento muito grande, né? Novas universidades foram criadas, novos financiamentos vieram para a Caatinga, muita gente veio trabalhar e a gente começou a revelar essa biodiversidade e ressaltar essa biodiversidade. Hoje em dia a gente sabe que essa pobreza, ela na verdade é uma visão falsa, uma visão antiga e desatualizada, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente olha as plantas da Caatinga, nós temos 4.657 espécies de plantas, né? Então, e, na verdade, assim, a Caatinga ainda está sendo revelada, né? Então, daqui a pouquinho, a gente já ultrapassa 5.000 espécies de plantas, né? Aqui é um trabalho do professor Alexandre, aqui da UFRN, mostrando que não existe, né, como todo mundo que já andou aí pela Caatinga sabe, não existe só uma Caatinga, existem várias Caatingas, né? Aqui ele reconhece 9 grandes tipos de Caatinga, né? Então, esse é um tema muito importante, na verdade, pessoal, essa heterogeneidade ambiental, né? Quando a gente tem um ambiente heterogêneo, a gente tem uma Caatinga heterogênea, ou a gente tem um Brasil heterogêneo, isso quer dizer o seguinte: a gente não consegue defender ou conservar toda a biodiversidade com uma única unidade de conservação, por exemplo, né? Uma unidade de conservação, ela vai proteger parte da flora, parte da fauna, mas ela vai ser insuficiente. Vão ter muitas espécies que não estão ali naquele local, né? E isso é uma reflexão que a gente tem que fazer para as próprias RPPNs, né? Quando a gente vai fazer uma RPPN, muitas vezes a gente vai fazer uma RPPN num determinado local, e aquele local vai estar conservando, né? Vai estar ajudando a conservar uma série de espécies que outras unidades de conservação, às vezes maiores até, não vão estar conservando, né? Então, isso dá dá importância, né, para as unidades em cada um dos locais, né? Então, a gente tem que defender aí né, uma quantidade grande de locais para dar conta dessa grande diversidade, né? Se a gente olha as aves aqui na Caatinga, a gente tem 548 espécies de aves, né? É interessante esse padrão. Aqui a gente tem um padrão norte-sul, né? A gente tem mais espécies aqui no sul da Caatinga e menos conforme a gente vai indo para o norte, né? Então, a gente tem um padrão bem interessante norte-sul aqui das aves. Quando a gente olha os mamíferos, por exemplo, a gente tem um padrão mais leste-oeste, né? Tem um padrão que aqui na Caatinga, né, na parte leste da Caatinga, a gente tem mais espécies de mamíferos, e conforme a gente vai indo para o oeste e para o norte, a gente vai tendo, né, menos espécies de mamíferos registradas. Essas figuras, todas essas
esses mapas, todas essas informações, são informações que elas estão o tempo todo sendo atualizadas, né? Elas têm que ser atualizadas porque a gente vai fazendo pesquisa e vai descobrindo, né, novas coisas aí no território, a gente vai ampliando esse conhecimento, né? Então, a gente tem que sempre considerar essa diferença, esse avanço do conhecimento, né? Como é que isso vai mudando aí a nossa percepção. Aqui é um padrão dos morcegos da Caatinga. Nós temos quase 100 espécies de morcego, né, apontado aí para esse trabalho de 2018. Também a gente tem aqui um padrão leste-oeste, né? Então, a gente tem mais espécies conforme a gente está no leste da Caatinga e mesmo menos espécies conforme a gente vai para o oeste. Né? Aqui, olha só esse morcego maravilhoso, né? Cheronecteris. Esse Cheronecteris, ele é um morcego polinizador. Ele poliniza os cactos da Caatinga, por exemplo. Muitas espécies de cactos são polinizados por esse bicho, né? Então, isso também é toda uma outra parte que a gente não vai ver nesse curso, né? Mas essas redes de interações maravilhosas que tem entre os bichos e as plantas, né? Entre os bichos e eles mesmos, né? Entre as plantas e eles mesmos. Então, assim, essas redes de interação que fazem a teia ecológica, né? Mas isso é importante para lembrar a gente que, na verdade, quando a gente perde uma espécie de morcego, isso vai comprometer, né, muitas outras espécies de plantas, né? E, por exemplo, essas plantas vão produzir frutos que vão servir de alimento para aves, por exemplo, né? Então, essa rede de interações, ela é muito rica e a gente tem que cuidar não só das espécies, mas também, né, dessas redes, da comunidade, do ecossistema como um todo, né? Aqui a gente tem os répteis da Caatinga, né? Então, a gente tem 210 espécies de répteis aqui na Caatinga. O padrão para réptil é um pouquinho diferente, ele é mais variegado, assim, mais cheio de manchinhas, mas tem aqui parece ter uma diagonal aqui, assim, né? Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui, veja, que o padrão de distribuição de um grupo de animais ou grupo de plantas é diferente do outro, né? Então, de novo, aquela mensagem, né? Assim, às vezes você com uma RPPN num local, você vai estar, talvez, você tem um local que tenha muitas aves, mas talvez tenha poucos répteis. E num outro local tem muitos répteis e poucas aves, né? Então, assim, essa ideia da gente ter que ter uma rede de unidades de conservação para poder ter um sistema complementar, que complemente, né, um ao outro para poder conservar a biodiversidade como um todo, né? Aqui é o padrão de anfíbios. Nós temos quase 100 espécies, 98 espécies de anfíbios aqui na Caatinga registradas, e aí, de novo, a gente reconhece esse padrão leste-oeste, né? Então, é um padrão também de alguns grupos, né? Então, de novo, mesma mensagem aqui, né? Toda essa vamos dizer assim, essa informação, ela não estava disponível até pouco tempo, né? É uma informação que a gente vem cada vez mais podendo criar sínteses, né? E ter essa visualização da riqueza, né? Dessa riqueza de espécies aqui na Caatinga. Tá? Pessoal, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem escrever no chat também, né? Algum comentário, curiosidade. Eu vou vendo aqui, eu estou com duas telas, né? Acho que vocês estão percebendo que de vez em quando eu olho ali para cima, para ver se alguém escreveu alguma coisa no chat, né? Fez algum comentário e tal. Então, assim, podem fazer as contribuições de vocês aí, se vocês quiserem. Se alguém quiser também abrir o microfone para falar, também pode abrir o microfone, né? A gente vai conversando, tá? Aqui é uma coisa incrível, né? É a nossa diversidade de peixes de água doce. A gente tem mais de 400 espécies de peixe, né? Quando a gente fala, Caatinga é seca, né? Caatinga é seca, tudo é seco, né? Os rios eles são intermitentes, às vezes eles desaparecem. Vejam só, a gente tem 403 espécies
de peixes aqui no bioma, né? Esse conhecimento dos peixes ainda está se solidificando, a gente ainda não tem um bom mapa de como a diversidade está distribuída aí no bioma, mas a gente sabe que existem grandes bacias hidrográficas, 4 grandes bacias hidrográficas que constituem divisões, né? Você tem, né, por exemplo, a bacia aqui do São Francisco, você tem um tipo de comunidade de peixe que mora ali, né? Enquanto você tem uma comunidade diferente nas outras bacias, né? Então, o conhecimento já mostra que a gente tem que ter, né, ações de conservação, né, para os peixes em diferentes locais, né? Veja só, alguns desses peixes eles são microendêmicos, é uma coisa que a gente tem aprendido, né? Tem peixes que ocorrem, que têm registro num único açude, vejam só, um único açude, só se conhece de um único açude, ou de uma única microbacia. Então, assim, olha só, às vezes você é proprietário de terra e você tem uma única microbacia, e nessa microbacia tem, né, você está ali numa propriedadezinha e você tem uma espécie endêmica que só ocorre ali e em nenhum mais outro lugar do mundo, né? Então, veja só como o conhecimento pode fazer com que a gente tome uma decisão, fala assim, eu vou criar uma RPPN, porque isso pode, né, defender aí uma espécie particular de peixe, por exemplo, né, ou de outros elementos. Aí aqui, pessoal, eu queria fazer uma brincadeira, né? Eu estou falando para vocês que a caatinga é realmente rica, né? Muito rica. E aí, o que a gente tradicionalmente faz? Muitas vezes o pessoal compara a caatinga com a Amazônia, né? Aí eu queria dizer o seguinte, essa comparação é muito injusta, né? Muito injusta, porque assim, como a gente viu no mapa do mundo, né, o Brasil é extremamente rico e a Amazônia é muito rica, né? E, aliás, a Amazônia é muito maior do que a Caatinga, né? Então, essa comparação entre a Caatinga e a Amazônia é uma comparação um pouco desleal, porque, na verdade, a gente pode comparar qualquer um com a Amazônia e a gente vai perder, né? Qualquer lugar do mundo você compara com a Amazônia, vai ser difícil a briga, né? Então, assim, a gente falar que a Caatinga é pobre porque ela tem menos espécies do que a Amazônia, isso é um pouco desleal. E aí, outro dia, eu estava pensando assim, como é que a gente pode ressaltar, né, essa diversidade, essa riqueza da Caatinga, né? Com quem que a gente pode comparar? E aí eu queria, né, propor uma comparação aqui, que é essa aqui, ó. Vamos comparar a Caatinga com a Europa inteira. Com a Europa inteira. A gente está comparando a Caatinga, né, com a Alemanha, com a França, com o Reino Unido, com a Espanha, com Portugal, com a Rússia, com a Ucrânia, com a Turquia, com a Polônia, né? Vamos fazer essa comparação para a gente ver o quanto a Caatinga é rica. O que vocês acham dessa comparação? A gente está comparando a Caatinga contra o continente europeu. É uma loucura, né? Vamos ver o resultado dessa comparação aqui. Está aqui, ó. A gente está comparando 8 estados do Nordeste com 50 países da Europa. Tá? Vejam só, a Europa tem 544 espécies de aves. A Caatinga tem 548, ou seja, a gente tem mais espécies do que a Europa inteira. Mamíferos, a Europa tem 231 mamíferos e a gente tem 183 aqui na Caatinga. Então, a gente tem quase 80% das espécies da Europa. Morcego, eles têm 35 espécies, nós 96, 274%. É uma surra, né, Antônio? É uma surra. Primata, eles têm sabe que primata é esse? É o homem. É o homem. E aqui a gente tem 8, né? 800%. Répteis, eles têm 151, nós temos 210 espécies. Então, 139%, 40% a mais. Anfíbios, eles têm 85,
e nós temos 98%. Então, 115%. Né? Nós temos mais anfíbios do que a Europa inteira junta, do que 50 países juntos. Peixes de água doce, 522 na Europa, 407 na Caatinga. Vejam que esse conhecimento, a gente está começando a revelar a nossa diversidade de peixe agora. Né? Ele já tem centenas de anos que eles estão lá pesquisando a Europa. Né? Então, pessoal, esses números aqui na Caatinga só tendem a subir. E na Europa é difícil subir. Tá? Então, veja só, a gente tem quase 80%, né, das espécies de peixe de água doce. Borboleta, eles têm 498 e nós 427. De novo, né, quase 90%. Só que a gente tem pouquíssimos trabalhos de borboleta na Caatinga. A gente tem, né, assim, a gente ainda precisa trabalhar muito, né, coletando borboleta para a gente poder ter uma noção real, né, dessa nossa biodiversidade. Planta, eles têm 9.875 e nós 4.657. Temos 50%, né, das espécies. Agora, vejam só, pessoal, só essa comparação já mostra que a gente não está mal, não, né? A gente não está mal, não. A gente está ali ganhando de várias coisas em relação à Europa. Agora, vejam só, a área da Europa, né, é 10 milhões de quilômetros quadrados, e da Caatinga é 731 mil. Ou seja, a área da Europa é muito maior do que a área da Caatinga. A Caatinga é 7%. A gente tem 7% da área da Europa. E olha só que loucura a gente, né, essa biodiversidade. Quando eu fiz essa comparação, né, eu fiquei atônito. Eu acho que vocês aí, né, várias pessoas mandaram, né, palminhas aí no chat, né? Então, assim, é incrível essa comparação, né? Então, assim, eu acho que isso é uma comparação mais justa, né? Então, é isso que eu estava falando. Essa noção que a Caatinga é um ambiente pobre em espécies é uma coisa completamente ultrapassada, né? Mas não dá para comparar com a Amazônia, mas aí ninguém consegue comparar com a Amazônia, né? Certo, pessoal? Então, assim, essa primeira parte aqui da apresentação é uma parte que eu acho assim, a gente tem que valorizar, né? Se a gente fala assim, puxa, qual é o incentivo para eu fazer uma RPPN? A gente para tomar essa decisão, a gente tem que ter informações, né, para poder valorizar essa nossa área, para entender o valor que ela tem. A gente saber quantas espécies tem lá, quantas espécies ameaçadas tem dentro da sua área. Né? Então, quando você vai fazer, por exemplo, a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai fazer um plano de manejo, é muito importante a gente ter informações sobre essa área. Né? A gente tem uma noção genérica, sim, que a gente gostaria de proteger a natureza, mas quanto mais informação, quanto mais a gente estimula, por exemplo, a pesquisa dentro das RPPNs, mais informação a gente tem. E maior valor a nossa RPPN vai ter. Né? Então, é muito importante esse conhecimento. E, de novo, né, como tópico geral, né, não é porque uma RPPN é pequena que ela não pode estar contribuindo para muitas espécies. E, às vezes, muitas espécies ameaçadas, muitas espécies endêmicas, né, que só ocorrem ali naquela região. Tá? Só para vocês terem uma noção de endemismo, né, 23% das espécies de plantas da Caatinga só ocorrem na Caatinga. Não ocorrem na Mata Atlântica, não ocorrem na Amazônia, não ocorrem no Cerrado. São plantas que só ocorrem aqui nessa região. 12% das aves, né, que ocorrem na Caatinga, só ocorrem na Caatinga. 6% dos mamíferos. Lagartos, olha só, a gente tem uma fauna de lagartos super exclusiva da Caatinga.
né? Então, às vezes, um lagarto que a gente está aí no interior e a gente acha, um lagarto normal, ele é normal para cá, é normal para a sua região, mas ele muitas vezes é um bicho endêmico que não está em outros cantos, né? Nem no Brasil, nem no mundo. Sapos, 20%, né, de endemismo, e olha os peixes, né? Os peixes da Caatinga, eles são adaptados a esse semiárido. Eles são peixes que muitas vezes, durante a seca, ele está enterrado lá embaixo do chão, esperando, simplesmente esperando as próximas chuvas. Ele pode passar um ano, às vezes pode passar 2 anos ali, e daqui a pouco ele aparece novamente, né? Então, é incrível toda essa biodiversidade, o quanto a gente tem um alto grau de endemismo aqui, né? Muito bem. Agora falar um pouquinho sobre as ameaças, né? As ameaças que afetam a Caatinga, as principais ameaças. Então, para começar, eu queria mostrar só essa figura. Essa figura aqui é um trabalho da Marina, que está aqui com a gente, Marina Antogiovanni, do professor Eduardo e também com a minha participação, né? Onde a gente olha a perda de hábitat, o quanto que a Caatinga já foi desmatada. E a gente vê que, na verdade, a perda de hábitat já está aí, né? mais de 50% já foi desmatado, né? Então, e vamos dizer assim, o que sobra está fragmentado, tá, né? São pequenos fragmentos, tem 47 mil, né? Mais ou menos 47 mil fragmentos, né? A gente vê aí esse padrão de fragmentação. Aqui nessa figura, nesse mapa, os fragmentos maiores estão pintados de verde mais escuro e os fragmentos menores de vermelho. Então, né? E aonde não tem mais nada de Caatinga está em cinza, né? Então, o que a gente vê? A gente vê que aqui na parte mais a leste da Caatinga, ela está muito desmatada, e o que sobra está em pequenos fragmentos, que estão pintadinhos de vermelho aqui, né? Eu queria relacionar isso com aquele padrão leste-oeste que a gente viu, né? Não tem vários organismos que têm, né? Por exemplo, os sapos, por exemplo, né? Tem muito mais a leste do que a oeste. Os morcegos, mais a leste do que a oeste, né? Então, tem vários organismos que têm esse padrão leste-oeste. Os mamíferos também, um pouco leste-oeste, mas um pouquinho diferente, né? Então, o que acontece? Por exemplo, imagina que você vai fazer uma RPPN aqui nessa área da Caatinga, né? Qualquer área dessa, perto aqui mais do litoral, né? Veja só a importância que isso tem, porque são áreas que já foram muito desmatadas, né? Áreas que já perderam a Caatinga, e áreas que têm muitas espécies muitas espécies de vários organismos aí, né? Então, uma RPPN aqui tem uma grande contribuição, né, para a conservação da biodiversidade, né? E a gente vê também que os grandes fragmentos eles estão mais a oeste, né? Então, a gente vê aqui no Piauí, por exemplo, a gente vê várias manchas grandes, né? Aqui no Piauí, a gente vê aqui no Boqueirão da Onça, né? Aqui perto do Boqueirão da Onça também, que é uma área íntegra, incrível, né? Que também, em parte, se tornou unidade de conservação, né? Então, a gente vê aí a importância de se fazer grandes unidades de conservação em alguns lugares, né? Nessas manchas maiores são oportunidades aí para fazer grandes unidades de conservação, mas existe também a necessidade de fazer pequenas, né? A Ruth aqui ela tinha ressaltado esse ponto. Às vezes você tem 2 grandes unidades, né? Como Serra da Confusão, Serra da Capivara, e você precisa também de aumentar a conectividade entre elas, né? Então, as pequenas manchinhas que estão no meio, elas podem contribuir muito para a conservação, para o fluxo gênico, por exemplo, o fluxo de espécies entre uma e outra, né? Então, assim, nessa figura, a gente vê que a Caatinga ela é um copo meio cheio, né? Ela é ainda um copo meio cheio. Então, existem muitos tipos de ações que a gente pode fazer na Caatinga, né? A gente costuma comparar, por exemplo, se a gente compara
a Caatinga com a Amazônia ela tem muito mais, ela foi muito menos desmatada do que a Caatinga, por um lado, né? Por outro lado, a Mata Atlântica foi muito mais desmatada do que a Caatinga. Então, a Caatinga está no meio desses dois, nesse gradiente, né? Entre a Amazônia e a Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, existem ainda oportunidades de se criar grandes unidades de conservação, existe a oportunidade de a gente criar pequenas unidades de conservação que possam contribuir significativamente para determinados grupos, né? Existem várias ações que a gente pode fazer aí dentro da Caatinga. Esse copo, vamos dizer assim, infelizmente, ele tende a esvaziar, né? Então, assim, aqui o pessoal aqui da gestão, né? Do IDEMA, por exemplo, né? A importância da gente ser proativo hoje, né? Da gente criar unidades de conservação hoje, porque, né, mais tarde essas oportunidades vão se fechando, né? Esse copo vai esvaziando e essas oportunidades vão desaparecendo. Então, é importante a gente perceber isso, porque essas oportunidades não vão estar presentes mais para frente, né? Outra coisa importante, né, é que, na verdade, quando a gente olha esse padrão de fragmentação, se a gente olha ele simplesmente áreas fragmentadas, áreas desmatadas e não desmatadas, né, olhar a Caatinga do ponto de vista de preto e branco, né, um mapa preto e branco, onde tem Caatinga, onde não tem Caatinga, isso é uma visão não completa, incompleta, sim, do que a Caatinga, né? Na verdade, esse trabalho aqui também é um trabalho da Marina Anton Giovanni, do Dadão, meu, né? A gente fez uma estimativa do grau de perturbação de cada um desses 47 mil fragmentos. E o que a gente percebe é que a Caatinga que existe, que sobra, muitos desses fragmentos estão perturbados. Aqui, no caso, quanto mais em vermelho, né, estão os fragmentos, né, mais perturbado ele está, e quanto mais verde está, menos perturbado, né? Esse trabalho, o que causa a perturbação, né? Uma série de fatores causam essa perturbação, né? A gente sabe que quando a gente entra num fragmento de Caatinga, a gente vê evidências de fogo, a gente vê evidências de caça, a gente vê evidências de retirada de madeira, né? A gente vê gado dentro desse fragmento. Então, todos esses fatores acabam perturbando, né, o fragmento de Caatinga, né? Então, por exemplo, quando você vai criar uma RPPN, uma coisa que você tem que fazer é começar a minimizar essas perturbações para a sua área e regenerando e voltando né, para uma Caatinga mais íntegra, né? Então, a gente tem que reconhecer essas ameaças para poder manejar essas ameaças, né, reduzir a intensidade dessas ameaças para a gente poder fazer com que a vegetação e que a fauna se recupere, né? A perturbação, essa perturbação feita pelo homem, né, a gente às vezes chama perturbação antrópica crônica, essa é crônica porque é uma perturbação humana que a gente está sempre botando fogo, a gente está sempre caçando ao longo do tempo, né? A gente não está desmatando, mas a gente está sempre fazendo alguma ação ali que está perturbando a área, né? Então, assim, quando a gente vai olhar essa perturbação feita pelo homem, um componente importante é entender a diversidade, a densidade de pessoas no território, né? Então, esse mapa aqui na verdade, é um mapa feito em cima do censo de 2010, né? Agora saiu o último censo, a gente tem que atualizar isso. Mas o retrato geral é esse, né? A gente tem bastante gente aqui na região mais leste, aqui na parte norte aqui do Ceará também, né? Perto de Fortaleza, muita gente, né? E locais onde a gente tem menos pessoas morando, né? Então, isso acaba, vamos dizer assim, sendo importante para definir o grau de perturbação da Caatinga, né? Onde tem mais gente, muitas vezes a gente tem mais movimento, mais atividade econômica, mais infraestrutura, né? Tudo que a gente faz aí para ocupar o território acaba modificando
e alterando a caatinga que resta, né? Então, é muito importante a gente ter essa compreensão aí, né? Outra coisa que é importante, né, notar é que aqui é um mapa da distância até a cidade. Quando é vermelhinho, né, é uma cidade. E conforme vai ficando verde, está longe de cidade. Então, o que a gente está vendo aqui? Olha só que loucura. Tem muitas cidades, né, muitas pequenas, né, cidades desde grandes até pequenas na Caatinga, né? A gente tem uma ocupação humana muito grande, e isso representa um grande desafio, né? É claro que as pessoas, né, obviamente, elas também fazem parte da solução, né? Elas muitas vezes estão envolvidas em atividades sustentáveis, né, em manejo sustentável, que pode trazer solução. Mas essa proximidade às cidades, ela acaba criando também demandas, né, urbanas, que têm que ser muitas vezes saciadas aí pelo entorno, né? Quando a gente pega faz um móvel, pede, né, vai fazer uma construção, pega madeira, muitas vezes essa madeira vai ser retirada de algum lugar ali do entorno, né? Outra característica também da Caatinga é que a gente tem muitas estradas, né? Então, isso aqui é a malha de estradas, né? E aqui, na verdade, a distância de determinado ponto até a estrada. Então, a gente vê que, por exemplo, tem alguns lugares que tem pouca estrada no entorno, né? Então, ele fica verde, e conforme você vai chegando nas estradas, você fica vermelho, né? Então, isso mostra o quê? Que a Caatinga toda, a gente tem acesso à Caatinga toda, né? Todo mundo tem. Se você quer tirar madeira, você tem acesso à Caatinga. Se você quer caçar, você tem acesso à Caatinga inteira, né? Então, isso eu estou tentando deixar claro que existe uma pressão muito grande na Caatinga inteira, né? Então, por exemplo, né, a criação de uma RPPN, ela consegue segurar essa pressão que está acontecendo aí no território, né? Algumas atividades humanas que trazem perturbação, né? Por exemplo, a exploração madeireira. Então, assim, a gente tem uma indústria gesseira, por exemplo, né, que usa muito lenha da Caatinga para poder desenvolver as atividades deles, né? Então, aqui esse mapa mostra aonde a gente tem mais atividade, né, e menos atividade aqui em verde e mais atividades em vermelho, né? Então, veja só, a gente tem áreas enormes, né, em que a gente tem muita retirada de madeira. Isso aqui são dados que foram passados pelo Ministério, né, do Meio Ambiente, né? Então mostra que tem muita retirada de madeira, né? Então, não é à toa que quando a gente vai, né, em muitas áreas de Caatinga, a Caatinga já não é aquela Caatinga né, alta, não é uma Caatinga grossa, né? As árvores são finas, são baixas, né? Por causa dessa retirada, que é uma retirada centenária, né? O pessoal tem retirado madeira há muito tempo, e a gente tem manejado muito pouco, né? Então, o desmatamento é uma realidade aí dentro do bioma, né? E a retirada de madeira, mesmo que não seja aquele desmatamento de tirar tudo, a gente está sempre tirando madeira aí do bioma, né? Isso aqui, né? Vamos assim, contrário a isso, a gente tem a restauração, né? A restauração vegetal é quando a gente agora faz atividades para colocar de volta a vegetação, né? Então, muitas áreas que estão ou completamente desmatadas ou então parcialmente afetadas, né, pelo desmatamento, né? A gente agora tem um grande movimento aí para restauração. Fogo é uma coisa também importante aí para o bioma, né? Ele ocorre pulverizado pelo bioma inteiro, né? Então o fogo ainda é uma coisa um método que é utilizado, né, às vezes por plantio, às vezes por, né, simplesmente o pessoal fala, vou limpar a minha área e coloca fogo, né? Então prejudicando aí toda a vegetação, a fauna. Outra coisa que é importante, que traz um grau de perturbação, né, é a pecuária.
a pecuária ela afeta muito o que? A regeneração da vegetação, né? Muitas vezes a plântulazinha, né, a semente germina, faz ali, né, começa a nascer aquela plântulazinha, né, aí a planta começa a crescer e vem alguém e come, né? Então, isso faz com que a regeneração das espécies seja muito dificultada, né? É muito comum você olhar numa região e você vê os adultos, mas você não vê os jovens, né? Você não vê as plantas jovens regenerando ali, né? Então, por conta do pastoreio, né? Então, a gente tem uma pecuária extensiva ovina muito intensa na Caatinga inteira, né? Quando a gente olha a caprina também, né? Tem um padrão ligeiramente diferente, né? Um pouco diferente aí, mas né? A gente tem uma pecuária caprina e bovina, né? O bovina, veja só, a bovina ela está muito nessa parte leste, onde teve esse desmatamento mais intenso, né? Então, é onde tem mais chuva também, um pouco mais de chuva, e é onde tem a possibilidade de ter mais comida para o gado, né? Então, essa talvez seja um dos fatores aí que levou a esse desmatamento aqui dessa região leste, né? Aqui, açudes, né? Açudes a gente sempre vê como uma coisa boa, né? Do ponto de vista da disponibilidade de água, né? Para a gente, né? Mas, por outro lado, para o gado, né? Também. Mas, por outro lado, os açudes também atraem um tanto de perturbação, né? Aqui a gente vê um açude, né? E tudo em volta quase sem nenhuma vegetação. Então, muitas vezes, isso tem um certo impacto. Os açudes têm muito impacto também nos peixes, né? Por exemplo, na fauna dos rios, né? Porque a gente muda, na verdade, os açudes eles mudam a dinâmica de fluxo de água, né, no sistema. E isso aí também tem um certo impacto aí na biodiversidade, né? Invasões biológicas também são importantes, a introdução de espécies exóticas, né? Aqui mapas aí da algaroba, né? 2 espécies de algaroba que se desenvolveram aí muito na Caatinga, estão por aí tudo, né? Caça, né? É uma coisa que ainda continua muito importante, né? Infelizmente, nossos grandes e médios mamíferos estão com populações muito reduzidas aqui no estado, muitíssimo reduzidas, né? Aqui, por exemplo, a gente já perdeu há muito tempo a onça pintada, né? Onça parda, as populações estão extremamente reduzidas, né? Muitos organismos muitos bichos o pessoal ainda usa para comer, né? E isso faz com que as populações desses mamíferos vão se reduzindo paulatinamente, né? Então, é uma outra, né? Sempre aqui eu estou falando das ameaças, mas a gente tem que pensar assim, uma vez que a gente reconhece as ameaças, como é que a gente vai poder solucionar isso, né? Então, muitas vezes as pessoas têm, assim, por exemplo, você tem uma RPPN, você vai ter que fazer algum trabalho de educação ambiental com o pessoal do entorno para poder, né, fazer com que o pessoal respeite os limites da propriedade, que não entre, que não casse, né? Então, conversar com o pessoal para poder fazer com que volte, né, as populações e que aumente o número de animais aí, né? Transposição do São Francisco, né? Hoje, uma outra coisa importante são os parques eólicos, né? Que estão se estabelecendo aí no território, né? Muitas vezes eles estão se estabelecendo em áreas com vegetação, né? Levando a mais desmatamento, né? Então isso é uma preocupação extra, né? Que aparece aí. Os parques eólicos também têm muito impacto nas aves e nos morcegos, né? Também nos insetos, coisa que a gente conhece muito pouco. Fala da... Não, rapidamente, Carlinhos, só fazer uma colocação em relação a isso, aos parques eólicos e ao morcego que você mostrou. Perdão, estou com a câmera aqui, que eu estou carregando o celular. Porque o Cheronecteris vierae, né? O único lugar que a gente encontrou ele aqui no estado, andando todo o estado, foi exatamente na Serra do Feiticeiro. É a maior população conhecida da espécie no mundo. Ela está na Serra do Feiticeiro.
essa população. A gente não encontrou ela em nenhum outro lugar do estado, né? Então, é só para fazer essa contextualização com o que você está dizendo dos parques eólicos chegando e a necessidade, na verdade, da gente conferir para essa espécie algum nível de proteção nessa região, que é a única região. A gente já mostrou o estado inteiro, praticamente. A gente não encontrou ela em nenhum outro lugar que não seja a Serra do Feiticeiro. Sim. Então, fica aí só um alerta, né? Aproveitando a oportunidade para isso. Obrigado. Outro impacto são as usinas solares, né, que estão se estabelecendo aí também, né, geralmente levando à remoção completa da vegetação, né, então temos que prestar muita atenção nisso também. E vamos dizer assim, outra ameaça grande, né, são as mudanças climáticas, né, então assim, hoje em dia, se a gente olha esse mapa aqui, esse é um mapa do aquecimento global observado, né, a diferença, né, assim, entre esse período de 1950 e 1980 e 2013 e 2017. A gente vê aqui, né, que essa região da Caatinga é uma região que esquentou muito, né, em termos mundiais, né, quanto mais vermelho, mais esquentou. Então, a gente percebe que houve realmente uma mudança significativa no mundo, né, mas particularmente aqui na região da Caatinga, isso está sendo bastante importante, né? Aqui, de novo, aqui um trabalho da Milena, que está aqui com a gente também, né, mostrando uma previsão, né, que muitas espécies vão se perder aqui dentro do bioma, né? Aqui, não vou ter tempo para explicar a metodologia, né? Milena está aqui melhor do que eu para explicar, mas conforme está vermelho, né, são áreas que a gente prevê que tem a diminuição do número de espécies, né, e ganho, né, de espécies, né? Então, a gente vê que a maior parte dos locais você tem perda de espécies, a Caatinga inteira vai perder espécies, né, segundo esse trabalho, né? Aqui eu estou, na verdade, chegando perto do meu limite de tempo, mas eu queria só ressaltar rapidamente que existem muitas espécies ameaçadas de extinção, né? Então, assim, segundo o Ministério do Meio Ambiente, né, um exercício áreas prioritárias de conservação, a gente tem 691 espécies ameaçadas aí, né, que são alvos de conservação, né, pelo Ministério, né? E nesses alvos se inclui também outros tipos de alvos, né, de conservação, por exemplo, cavernas e grutas, que têm espécies também particulares que só ocorrem nelas, né? E esse mapa é um mapa muito importante, veja só aqui a parte da Chapada Diamantina, né? Chapada Diamantina, você tem áreas que tem, veja só, de 100 a 224 espécies ameaçadas ou alvos de conservação do Ministério aqui dentro dela, né? Então, isso é uma coisa incrível. Imagina você criar uma RPPN num local que tenha centenas de alvos de conservação, né? Muitas delas, aqui na Chapada Diamantina, tem muitas espécies endêmicas de planta, né? Que ocorre ali. Então, imagina a importância de se fazer, né, uma RPPN, por exemplo, num local desse, né, ou uma unidade de conservação. Em outros lugares da Caatinga, a gente tem né, também, enfim, um determinado número de alvos de conservação. Então, mas para cada local, você pode estar, né, reconhecendo que tem espécies ameaçadas ali, né? Então, aqui, né, só passar rapidamente, né, 350 espécies ameaçadas de plantas, né, 126 espécies de peixes, olha só os peixes, né? Então, aquela coisa que eu estava falando, tem espécies que são microendêmicas, só ocorrem num pequeno açude, numa pequena bacia hidrográfica, né? 126 espécies ameaçadas, 31 espécies de mamíferos, 65 espécies de aves,
30 espécies ameaçadas de répteis, né? 22 espécies ameaçadas de anfíbio, né? A caatinga arbórea, ela basicamente, né, foi muito comprometida, né? Hoje em dia ela está muito fragmentada. Isso aqui é vamos dizer, uma visão, de certa forma, ainda otimista do que onde tem a caatinga arbórea, mas assim, a maior parte das grandes árvores já foram retiradas, né? Grutas e cavernas, que são muito importantes, né? Então, é isso, né? A responsabilidade sobre toda essa biodiversidade, né? Essa riqueza de espécies que a gente viu aí na Caatinga, essas espécies endêmicas que só estão aqui na Caatinga e em mais nenhum lugar, né? Essas espécies que estão ameaçadas já, é a nossa responsabilidade. E, segundo a nossa Constituição, impõe-se ao poder público, né? Então, né, é por isso que é muito legal a gente estar conversando com o Ministério do Meio Ambiente, estar conversando com o IDEMA, né, que é responsável por isso, né, por estar cuidando dessa biodiversidade, mas também a coletividade. E aí vem o papel aí das RPPNs, né, as pessoas, os proprietários de terra, as empresas que têm terra, né, e que fazem determinadas atividades que impactam, né, assim, elas também têm esse dever, né, de ajudar aí na defesa do meio ambiente, né? Aqui eu vou só pular aqui porque está um pouco, a gente já está no final, mas né, o Ministério do Meio Ambiente ele ressalta áreas que são importantes que são prioritárias para a conservação da caatinga. Isso aqui é um exercício que eu e o professor Eduardo coordenamos, né? Então, aqui tem áreas em vermelho, áreas que são muito importantes para a conservação da biodiversidade, né? Amarelo e verde, todas essas áreas pintadinhas aqui são extremamente importantes. Então, por exemplo, esse conhecimento é muito importante quando você vai querer fazer uma RPPN, saber, por exemplo, a sua RPPN está dentro de uma área prioritária de conservação. Isso é muito importante, porque ali você vai ter muitos dados mostrando quais são as espécies que devem estar ali dentro da sua área, né? E a importância da sua área para a conservação da biodiversidade, né? Em termos de unidade de conservação da Caatinga, a gente tem 2,27%, né, em unidade de conservação de proteção integral. Então, a gente vê que a cobertura da Caatinga ela é muito pequenininha, né, 2,27% em proteção integral. Depois, e aí eu sempre, às vezes eu faço essa brincadeira, né, o que é esse valor aqui, né, 2,27%, assim, uma maneira que eu gosto de pensar é o seguinte: imagina que você tem uma casa, um apartamento de 100 metros quadrados, né? Aonde é que a gente está deixando aqui a nossa biodiversidade, né? A gente está deixando aqui dentro do armário, né? A gente tem um closet aqui, essa área, né? Num apartamento, numa casa de 100 metros, a gente está deixando numa área reduzida assim, né? Então, assim, realmente a gente tem que ser mais generoso que isso, né? O Brasil já assinou alguns acordos internacionais, né? Dizendo que a gente vai estar protegendo mais. Então, a gente tem que avançar nessa proteção, e a contribuição aqui das RPPN são importantes para a gente ir avançando aí nessa área ambiental, né? Aqui, só lembrando, isso aqui é só um gancho, na verdade, para a apresentação que a gente vai ter aqui na sequência pelo professor Dadão, né? Então, assim, a rede de proteção ambiental, ela é pública e privada, né? A gente tem aqui as unidades federais, a gente tem as estaduais, né? Então, o poder público federal, estadual tem que contribuir, né? O municipal também, né? Aqui eu estou colocando só a importância das APPs e as reservas legais, que são as áreas de preservação permanente, as reservas legais, que são parte das propriedades privadas, né? Então, o código, isso é regido pelo Código Florestal, que a gente não vai estar vendo aqui, né? Mas a importância das áreas particulares para manter a conectividade desse sistema. E aqui eu queria só ressaltar
na verdade, as RPPNs, que fazem parte, né, das unidades federais e estaduais, etc., mas eu queria ressaltar aqui a importância das RPPNs como unidades, muitas vezes de tamanho menor, mas que são muito importantes para a conectividade do todo, né? RPPNs tanto de pessoa física, né, donos e donas de terra, quanto de pessoa jurídica, de empresas, né? Então, a nossa ideia aqui é tentar estimular, né, nesse curso, estimular a criação de RPPN de pessoas físicas e jurídicas, né? Então, só concluindo aqui com 5 minutos de atraso, desculpe aí, Dadão, invadir um pouquinho o seu tempo, mas a Caatinga, então, é um ecossistema extremamente rico em espécies, né? Eu acho que agora ficou claro quando a gente compara a Caatinga com a Europa, né? Então, assim, vamos deixar de lado aquela visão da Caatinga como sendo um ambiente pobre em espécies, né? Isso tem que ser deixado para trás. Muitas espécies ocorrem exclusivamente no bioma e mais nenhum lugar do Brasil ou do mundo, então, assim, é nossa responsabilidade que estamos aqui, né, de defender essa biodiversidade, e essa responsabilidade, ela é de todos, né, das várias esferas governamentais, né, tanto o Ministério do Meio Ambiente, né, quanto, por exemplo, aqui no estado, o IDEMA, né, e a sociedade civil, né, que esse curso aqui é voltado exatamente para a sociedade civil, tá? Então, é isso. Aqui eu botei só as fontes da biodiversidade da Europa, porque outro dia eu apresentei isso, mas não tinha organizado isso, mas agora eu organizei e está aí para vocês. Pessoal, eu só lembro a vocês que, assim, as aulas a gente vai disponibilizar em PDF, tá? Para vocês no Google Drive. Então, a gente vai estar, já está, na verdade, essa primeira apresentação já está lá, tá? Vocês vão poder olhar com mais calma, né? Na aula que a gente passa mais rápido, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também estar nos perguntando aí, tá? Ao longo aí do curso, ok?